Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre liberdade e para falar sobre isso a gente convidou o Leandro Bachega. Leandro que já está com a gente aqui e publicou um livro no final do ano passado que é Isaiah Berlin, Pluralismo e Dois Conceitos de Liberdade. Está com o livro aí, né? Ótimo. Legal. E o Leandro que nos ajudou bastante aí numa capa que eu escrevi para a Cruzoé há 2 semanas sobre liberdade. Naquele momento a gente estava falando muito sobre os casos do Alexei Navalny e da Maria Corina Machado. Mas a ideia da entrevista hoje é mais entrar no conceito mesmo de liberdade. Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Olá, Duda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Joia. Leandro, eu começo uma pergunta mais ampla. De uma maneira geral, eu citei aí, né, os casos do Navalny, da Maria Corina Machado, a gente tem um aumento das ditaduras no mundo. Como é que você vê a situação da liberdade hoje? Olha, a gente tem que entender cada contexto. Me parece que em cada lugar há uma ameaça de um tipo para a liberdade, né? Quando se fala de ditaduras, por exemplo, o problema é a ameaça à liberdade política. Já em países pobres, o problema é de acesso a víveres, então há uma ameaça à liberdade econômica. Agora, no caso da liberdade política, como você cita as ditaduras, né, isso é um problema porque muitos direitos foram conquistados, né, desde o início do liberalismo e a fase moderna da história. E quando a gente vê esse tipo de coisa, há uma espécie de retrocesso, né, de garantias e direitos individuais que foram conquistados e agora estão colocados em risco. Tá, Leandro, agora a liberdade política, acho que também a liberdade de expressão, elas têm muito a ver com um conceito do Isaiah Berlin, que é o da liberdade negativa, certo? É aquela liberdade que a gente goza quando o governo não se mete nas nossas vidas, não é isso? Isso, para o Berlin, liberdade negativa, ela é baseada naquilo que restringe a minha liberdade, né? Por isso chamado negativo, ou seja, aquilo que não restringe amplia a minha liberdade. Se há uma restrição, a diminuição de liberdade negativa. O Berlin parte do conceito mais simplista, que é aquele do Thomas Hobbes, né? O filósofo inglês, que diz que um homem livre é aquele que não está amarrado. Esse é um homem livre. Agora, claro, a liberdade negativa não é tão somente considerada a partir de um homem preso. Tudo aquilo que coloca limites àquilo que eu desejo fazer coloca em risco a minha liberdade. Claro que nem tudo pode ser feito, Berlin também considerou isso. No caso, por exemplo, na Revolução Industrial, quando os industriais tinham total liberdade e os trabalhadores uma liberdade muito limitada, né? E daí vem a frase dele famosa, que a liberdade dos tubarões é a morte das sardinhas. E mesmo na nossa vida prática, a gente precisa de certos limites para respeitar a liberdade de outrem. Então, mas de qualquer forma, a liberdade negativa para o Berlin é essa ideia de à medida que há ausência de restrições à minha liberdade, maior ela é. De onde ele traz isso? Principalmente dos conceitos de liberdade britânicos, né? Como Locke, como John Stuart Mill, pensadores que entenderam que deveria haver um mínimo de liberdade individual para que se garantisse a dignidade humana. Claro, esse mínimo é questionado por cada filósofo, né, estabelecido, cada filósofo coloca um limite, mas em geral esse limite que nem o Estado e nem terceiros, outros indivíduos podem interferir na vida de um ser humano, é a liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de se unir a algum tipo de associação, né? Liberdade de culto.
alguns casos também de propriedade privada. Então, segundo os liberais, segundo Berlin, esse mínimo, né, é o que garante, de certa forma, a dignidade humana, e é a partir dele, desse mínimo, né, de liberdade que não permite a interferência, que a gente entende a dignidade humana no mundo ocidental. Leandro, você falou que a prisão, né, é um caso extremo, né, em que a pessoa perde toda a liberdade porque ela está detida, né, numa cela. Mas você tem outros exemplos assim de limites, talvez até que passem despercebidos assim a nossa liberdade e que afetam essa liberdade negativa, que é a ausência do Estado? Olha, quando você tem, além da ausência, além da interferência estatal, quando você tem interferência da opinião pública, por exemplo, essa era uma preocupação que os autores do liberalismo clássico tinham. Quer dizer, quando você tem uma espécie de mentalidade única, que não permite que hajam expressões de liberdade diferentes daquela que são padronizadas, né? Então, quando há uma interferência do próprio, não só do Estado, mas de coletivos ou de um parecer geral da sociedade contra qualquer tipo de expressão que lhe seja estranha, isso é um cerceamento de liberdade negativa também. Por exemplo, um exemplo aqui. John Stuart Mill vivia numa Inglaterra extremamente moralista, né, do período vitoriano. Então, ele era muito preocupado com o tipo de cerceamento, de preconceito, de expressões que fossem diferentes daquilo que a Inglaterra vitoriana acreditava ser uma moralidade padronizada. Né? Esse é um exemplo. Tá. E isso daí, posso entender que é o cancelamento de hoje, não? Eu acho que sim, há dois autores que falam um pouco disso, um é o Stuart Mill e o outro é o Alexis de Tocqueville, né? É um francês, mas que geralmente é considerado um pensador de mentalidade britânica, justamente por vir nessa esteira do pensamento liberal. Os dois eram extremamente preocupados com um tipo de padronização, mais que isso, uma uniformização da opinião por parte do povo, né? E que esse povo, essa maioria, e daí vem a expressão tão cara ao Tocqueville, né, de ditadura da maioria, de impedir que alguém que pensasse diferente daquele status quo ideológico fosse perseguido, fosse, no vocabulário de hoje, cancelado, né, não pudesse se expressar livremente, tivesse, por exemplo, chances de emprego ou de publicação cerceados, né? O Tocqueville é muito claro quando pressente esse risco na América, quando ele visita os Estados Unidos, né, no século XIX. Ele já percebe, então, que havia uma espécie de uniformização da opinião pública que não permitia que quem pensasse diferente se manifestasse, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, sem dúvida, esse é um problema que a gente vê na cultura de cancelamento, ou seja, um impedimento, né, uma influência direta sobre a opinião do outro de forma autoritária. Né? Isso já tinha sido identificado por esses autores do século XIX. Então, a liberdade pode ser ameaçada não só pelo Estado, né, mas também pela maioria, né, pela opinião dos outros, ou pela ação dos outros. Né? Sem dúvida. Tá. E Leandro, o Isaiah Berlin, ele fala da liberdade negativa e fala também da liberdade positiva. Você pode explicar o que é essa liberdade positiva? Sim, a liberdade positiva, a princípio, é a ideia de que a pessoa seja senhora de si mesma, que ela haja tão somente a partir da opinião dela, da razão dela,
dos valores que ela se impõe, né? Ele se baseia um pouco na filosofia do Kant. O Kant tem um texto muito conhecido chamado O que é Esclarecimento, que ele diz, o filósofo alemão Immanuel Kant, que ele diz que o homem precisa amadurecer. Essa maturidade do homem se dá quando ele se livra de empecilhos ideológicos ou religiosos e pensa, como a gente diria hoje, com a própria cabeça, né? Então é um conceito bom de liberdade, desejável. Agora, o que o Berlin percebe na história das ideias é que há alguns autores que tomam, a princípio, esse conceito de autogoverno individual, mas fazem uma sutil alteração que, na visão do Berlin, é um tanto macabra, que é identificar liberdade com obediência, né? Então ele cita principalmente dois autores, um suíço e um alemão, que são o Jean-Jacques Rousseau, suíço, e o Fichte, que é um filósofo do idealismo alemão. Grosso modo, Berlin diz o seguinte, que os dois são a favor de que o indivíduo tenha essa autonomia de pensamento e de ação. A questão é que, de certa forma, há diferenças, mas para a gente colocar de uma maneira que fique claro para a história das ideias aqui do Berlin, eles entendem que, ao mesmo tempo que você precisa ser senhor de si, também é necessário que você obedeça a leis. Então há um paradoxo, isso principalmente no Rousseau. Como é que eu posso ser totalmente livre e, ao mesmo tempo, ter esse dever de obedecer às leis, né? Então o Rousseau ele diz que teve uma grande iluminação, segundo Berlin, de que eu só sou livre a partir do momento que eu sigo as leis que eu crio. O problema é que, para Rousseau, todas essas leis são as mesmas para todos os indivíduos, que é o que ele chama de vontade geral. Ou seja, uma vez que eu obedeça a essa vontade geral, eu me torno, ao mesmo tempo que, de certa forma, livre, embora não seja exatamente uma liberdade, eu me torno submisso a essa vontade geral, né? Na mentalidade do Rousseau, o indivíduo era livre porque era uma regra, uma vontade que também era dele. Mas para o Berlin, o que ele diz é que o Rousseau e depois o Fichte deram vazão a um tipo de mentalidade que vai entrar no século XIX por meio daqueles chamados socialistas utópicos e também o Marx, de que a liberdade está vinculada à obediência ao Estado, que é a vontade geral, segundo esses teóricos, né? Do lado do Fichte, isso toma um outro caminho. Para o Fichte, essa vontade geral, se a gente pode falar assim, ele não fala nesses termos, mas ele fala de um espírito da nação. Então, o homem é livre à medida que ele obedece esse espírito e, de certa forma, essas regras que o homem se impõe também são as mesmas, porque, na verdade, são as regras do espírito da nação. E para Berlin, no que isso desemboca no caso do Fichte? No nazismo. Ou seja, quando a gente tem esses estados totalitários, né, o socialismo soviético ou o nazifascismo, nos dois o que a gente vê são indivíduos que se entendem livres por serem obedientes àquilo que o Estado lhes propõe, né? A gente vê muito em filme, por exemplo, me ocorre aqui um filme chamado Um Homem Bom, em que o protagonista ele se deixa levar por aquilo que a propaganda nazista vai lhe dizendo. E ele se considera, daquela maneira, livre, participante da pujança da nação alemã. E não percebe que, na verdade, ele era apenas uma marionete do desejo do líder, né? A mesma coisa acontece do lado soviético. Quer dizer, quando você tem essa ideia de que você é livre do consumismo, livre de um self que é atrelado àquilo que é mais imediato e, portanto, mais vulgar, mais baixo, e se deixa levar por influência do Estado a se tornar um eu mais puro, que não se deixa levar por
por vícios ou interesses menores, mas que se interessa fundamentalmente pelos interesses do Estado, aí sim ele se sente livre. Agora, como é que ele pode ser livre se ele está submisso àquilo que o Estado quer? Então, esse é o tipo de deturpação da liberdade negativa da liberdade positiva que o Burley identificou na história das ideias do século XVIII ao século XX. Tá, Leandro, o que você colocou aqui que é interessante, quer dizer, a liberdade no final nunca é um valor absoluto, né? Tipo, ou você tem ou você não tem, né? No fim, se você vive numa comunidade, acontece de você ter que abrir mão de muitas coisas, e aí se você Sim. abre mão de muitas coisas, você acaba até entrando num estado completamente totalitário aí, né? Ainda que você ache que você seja uma pessoa livre, certo? Exato. O que o Berlin diz, apesar de ele ter dado uma ênfase à questão da liberdade, ele era muito taxativo em dizer que a liberdade não é o principal valor de uma sociedade. Ele trabalha conceitos de liberdade porque, para ele, nos totalitarismos, esse foi o bem humano que mais sofreu riscos de participação. Agora, a nossa liberdade todo o tempo é cerceada para nosso bem. Quer dizer, para Burley, isso é o que ele chama de pluralismo de valores, nós temos uma série de bens na vida humana. A liberdade é uma, a igualdade é outra, a segurança é outra, a justiça, a misericórdia. A questão é que nem todos eles podem conviver todo o tempo juntos, né? Então, quando a gente vai a uma agência bancária, a minha liberdade de entrar livremente à agência é diminuída em nome da minha segurança e da dos outros cidadãos que frequentam o banco. Então, eu preciso passar por um protocolo de segurança, quer dizer, eu não posso entrar como eu quiser. Né? Agora, isso é bom, minha liberdade diminui, minha segurança aumenta. Então, esse jogo de equilíbrio entre os bens, para o Berlin, é um dado empírico, inescapável da existência humana. Agora, essa conta é uma conta também individual, né? De quanto que eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade para viver nesse país ou nessa cidade, certo? E tem, por exemplo, ditaduras que as pessoas acabam abrindo mão, voluntariamente ou não, de muito da liberdade que eles tinham, né? Tanto que são raros os casos que você tem uma revolução, né? Que as pessoas pegam e tentam derrubar uma ditadura, né? Agora, essas pessoas que muitas vezes vivem em regimes ditatoriais ou totalitários também não reclamam sempre de falta de liberdade, né? Muitos acabam se adaptando, certo? Pois é, então, a gente vê, não sei, acho que talvez hoje o caso mais conhecido seja da Coreia do Norte, né? Daqui, a gente tem a sensação de que eles foram enganados pelo líder. Quer dizer, tal qual nas ditaduras totalitárias do século XX, o indivíduo acaba acreditando na propaganda e se submete, de alguma maneira, à liderança. Em outros casos, a gente está vendo, por exemplo, na Rússia, né, que desde o início da guerra, qualquer tipo de manifestação contrária é brutalmente censurada pela polícia, pelo exército, enfim. É difícil dizer, porque a gente não passou por isso. Claro, né, que provavelmente há coisas que a gente não sabe, manifestações que acabam não chegando para a gente, mas infelizmente me parece, por vezes, há uma espécie de desistência, né? Um enfraquecimento do espírito diante da tirania. Agora, é claro, sim. Agora, porque as pessoas colocam a liberdade como se fosse um valor maravilhoso, né? Nobre, que tem que ser almejado, mas você diria que as pessoas deveriam buscar sempre mais liberdade? Olha,
pensando no nosso contexto, eu acho que a gente já conquistou muita liberdade, né? A gente não pode reclamar, porque se pensar historicamente, como se faz na filosofia, todo o avanço do liberalismo, é inegável que a gente conquistou uma série de direitos e liberdades. O que eu acho que a gente precisa estar todo o tempo atentos é para o risco de perdê-las, né? Então, como eu disse, há aquele núcleo duro de direitos que a gente não pode negociar. Todo o tempo é necessário vigiar se esses direitos não serão, de alguma maneira, deturpados, tirados de nós. Não me parece o caso, por vezes, aqui no Ocidente. Embora, às vezes, a gente, por exemplo, você estava falando da cultura de cancelamento, que é uma manifestação propriamente ocidental, né? Me vem à mente aqui, talvez, essa questão da limitação das chamadas fake news, quer dizer, quem é que vai definir que a expressão de alguém é falsa ou não? Quer dizer, tudo isso coloca em risco a nossa liberdade, esse núcleo liberal de liberdades. Então é necessário o tempo todo estar atentos e, enfim, como cidadão, entender o que está acontecendo. Há uma fala de um filósofo, na verdade um político francês chamado Benjamin Constant, que ele diz que o interesse do homem moderno é um interesse individual, né? Viver a sua vida como ele deseja. Mas que nessa mudança de um homem mais coletivo envolvido com as decisões políticas, se a gente pensar, por exemplo, em comparação com conceitos antigos, como Grécia e Roma, de participação política, a gente acaba deixando na modernidade a decisão política para outros. O homem moderno se desinteressou pela política e passou a ter interesses mais privados, mais individuais e egoístas, de certa forma. Então, ele lembra, o Constant, isso é num texto do início do século XIX, que é preciso estar atento para que, nesse distanciamento político, esse distanciamento não seja total, né? Que haja, de fato, uma preocupação com os rumos da sociedade e as decisões políticas que são tomadas. Acho que é um alerta válido para a gente ainda hoje, sem dúvida. Entendi. Então, quer dizer, muito mais importante do que buscar uma liberdade máxima, né, ou total, a gente tem que, primeiro, defender os nossos direitos. Eu acho que aí estamos falando principalmente daqueles direitos da liberdade negativa, né, que é poder se expressar, poder se reunir com quem a gente quiser, e também não deixar de falar e se intrometer na política, né? Senão a gente acaba terceirizando para os outros aí e a gente acaba ficando sem liberdade, certo? Sim, exatamente. Leandro, e a última pergunta: mais liberdade traz mais felicidade? Olha, essa é difícil, né? Eu vou dar uma resposta que eu imagino que o Berlin daria. Como a liberdade não é o valor principal, a gente não pode prender felicidade a um conceito só, né? Há pessoas que dedicam a vida a outras tarefas ou dá a vida a outro sentido que não necessariamente requeira liberdade, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, são exemplos que ele dá, num monge religioso, ele se sente feliz daquela maneira, retirado do mundo, vivendo para orações e numa vida comunitária. Agora, é inegável, então, não é necessariamente preciso ter mais liberdade para ser feliz, me parece. A felicidade para Berlin, eu diria, é algo subjetivo e que cada um a conquista ou a deseja e a procura à sua maneira. Agora, é inegável que para uma sociedade ocidental, tal como a gente a concebe, para o conceito de civilização que a gente almeja e deseja manter,
há certas liberdades que são inegociáveis, são irrevogáveis e que é difícil pensar uma civilização tal como a nossa sem esses direitos, né? Então, é por isso que eu dizia sobre o alerta, estarmos sempre atentos, né? Mesmo em democracias, a gente sabe que hoje há governos que ameaçam, às vezes de forma direta, às vezes indireta e oculta a liberdade individual. Para quem se considera um liberal, um homem moderno, que deseja, que percebe que esses são bens, então, inegavelmente, é preciso manter e valorizar esses direitos. Ótimo, Leandro. Super obrigado aí pela entrevista. O Leandro, então, conversei com ele agora. Ele está com o livro aí, Leandro. Ele publicou no final do ano passado, né? Isaiah Berlin, Pluralismo e Dois Conceitos de Liberdade. Leandro, que é doutorando de filosofia na USP. Leandro, super obrigado, então, pela conversa. Eu que agradeço, Duda. Um abraço. Tchau, até a próxima. Bom, eu sou o Duda Teixeira, esse foi mais um Cruzoé Entrevistas, falamos aqui sobre liberdade e espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.